Cá estamos nós para a estreia do podcast do Café Central. Então, Ricardo. Isto não vai correr bem, não é? Está a gravar. Espera, pronto. Podemos? Bem, acho que são os, Okay, os claro, problemas okay. técnicos. 1, 2, 3. Cá estamos nós então para a estreia do Café Central. Paulo César Fajardo, mais nome, digamos, técnico, digamos, é assim, não? Sim. És mais conhecido por esse nome. Eu, na família, sou mais conhecido por Paulo César, aliás, como César, não é? Pelos amigos sou Paulo César, e para ti sou o Fajardo. Mas, portanto, aqui o conceito é um bocadinho conversarmos, não é entrevista, não Muito é um bem. trabalho jornalístico. Então explica-me aqui uma coisa. Eu já percebi que eu sou o convidado zero, sou a Não, cobaia. é o 0, é o 1, é o 1. Sou a cobaia aqui do programa. Já definiste as regras aqui para o Café Central? Não tem regras, é conversar como se estivéssemos literalmente no café. E podemos dizer asneiras? Sim, ou... por mim, estás à vontade. Não, mas tu é que tens de definir. Se tu disseres uma asneira, tudo bem. Então eu sigo o filão. Sigo o filão da asneira. Se não disseres asneira, Não, uma asneira é de para vez nos portarmos bem. Acho que vamos estar no YouTube e lá, digamos, a política é um bocadinho mais liberal em relação a isso. Eu, no podcast que eu tenho no VHS, nós dizemos asneira exatamente. da grossa a toda a hora e não há problema. Ok. Portanto, para quem não conhece o Paulo, é realizador, jornalista, repórter. Não, eu não sou jornalista. É, repórter de imagem. Não, é repórter Não. de imagem, Sim. é um jornalista também, isso é uma discussão muito longa, digamos assim. Eu vou aproveitar, já que estamos num claro. Café Central, Exatamente. mas pouco café, eu acho uma sugestão que eu vou fazer para um próximo programa é que tu arranjes patrocínio num café e que graves isto mesmo num café. Ainda não Com o cenário estamos. do café. Não, isto estamos muito longe dessa fase ainda. Sim, mas é o que eu desejo para ti. Agora, eu acho é que tu cometeste um grande erro ao escolher-me a mim como primeiro convidado, porque as audiências, a probabilidade de ficarem em flatliner são bastante grandes. Acho que não, porque. Mas pronto, genuinamente, fico muito feliz que finalmente estejas a fazer algo de útil com a tua vida. Isso é logo matar o entrevistador neste caso. E pronto, e é uma grande honra para mim estar aqui no teu primeiro programa e a apoiar-te nesta tua iniciativa. Não é só meu, também temos o Vasco atrás do balcão a servir, não é? Aqui olha, o depois é um cafezinho. material para mim, se faz favor, Vasco. Que o Vasco Dias, que também está neste projeto que estamos Sim, a o começar. gajo que tu cravaste para gravar as coisas e fazer o trabalho. Exatamente, exatamente. Portanto, temos que... Portanto, Paulo César Fajardo, começando aqui pela parte de Filmografia? Cinematográfica, Sim. estava a misturar duas palavras. Começando por esta parte, fala-nos um pouco, começaste em que ano, o que é que te despertou? Tu queres que eu comece na altura dos dinossauros e que vai por aí fora, por então? aí. Eu sou da Figueira da Foz, de uma aldeia na freguesia mais a norte do concelho, que é o Bom Sucesso, e é uma aldeia, a aldeia de onde eu sou natural, que é as Marianas, foi bastante marcada pela imigração e quase não haviam miúdos com quem brincar durante a minha infância. Então a minha grande companhia era a televisão, e os filmes que passavam na televisão, ainda hoje as minhas memórias de infância são bastante ligadas aos programas de televisão e às séries de televisão que davam na altura. E para mim a maior revolução lá em casa foi quando tivemos o primeiro videogravador VHS, em que poderíamos gravar os conteúdos da televisão e revê-los vezes sem conta. Essa foi para mim a minha maior revolução, no sentido em que eu poderia ver aquele conteúdo várias vezes e de alguma forma tentar desmistificá-lo, desmontando imaginariamente, não é? Como é que as coisas eventualmente seriam feitas. Depois, mais tarde, desenvolvi uma grande paixão pela fotografia a preto e branco. Os meus pais trabalhavam em agricultura, não tinham muitas posses, e eu já tinha 18 anos quando pela primeira vez tive a minha primeira câmara de filmar amadora.
que desmontei e voltei a montar e sobrou um parafuso, mas ela continua a funcionar. Eu fiz o mesmo com o Spectrum, mas usei X-Spectrum. Com o Spectrum, muito bem. O gravador ficou a trabalhar, mas o computador morreu. Pois, tive mais sorte que tu. E então, na Figueira da Foz, eu estava na escola secundária Dr. Joaquim de Carvalho, e havia um festival que era o Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz, que eu fui lá como espectador. Eu era uma presença bastante assídua do festival, via filmes, fazia maratonas de filmes lá no cinema, que era no Casino da Figueira, e um dia lançaram-me lá um desafio, eu pelo menos encarei como um desafio de, eu já gostava tanto de cinema, porque não fazer algo para mostrar no festival. Só que eu não tinha formação absolutamente nenhuma, tinha apenas o gosto, fazia bastantes storyboards, tinha bastantes... Eu passava as aulas, em vez de estar atento às aulas de história, estava a fazer storyboards. É essencial desenhar para fazer storyboards? Ou saber desenhar? Sim, minimamente, não é? Também não era assim nada, nenhumas obras-primas, mas pelo menos para me guiarem de cena em cena, era quase tipo aquelas revistas que tinham as fotonovelas, ou os livros ao quadradinhos, não é? E era uma base para eu perceber uma evolução de uma história e os ângulos de câmara. E então eu decidi, muito bem, fazer uma coisa simples, bastante amadora, mas que fosse o mais simples possível para poder então executar. E foi um falso documentário sobre a desertificação rural e a cobaia, neste caso eu estou a ser a tua cobaia aqui no teu primeiro programa, e a minha cobaia foi o meu avô materno. Ele entretanto já faleceu, mas eu nunca tive muito contacto com ele, porque ele divorciou-se da minha avó, ainda eu não era nascido, e ele isolou-se bastante, e ele vivia bastante isolado numa aldeia, e raramente de lá saía. E então aquilo foi, de alguma forma, uma desculpa para eu me aproximar do meu avô e conhecê-lo. Eu já tinha 18 ou 19 anos, na altura, quando fiz essa curta, que se chama Outono. E tinha a ver com a idade do teu avô? Tinha a ver com ele, aquela personagem que não era uma personagem, era ele próprio, inserido no meio rural, e a solidão, que era uma solidão que ele assumiu. Uma solidão que foi uma autoclausura que ele, ou uma penitência, e ele já não se sentia bem com outras pessoas. Ele sentia-se bem, era sozinho. E então eu, de alguma forma, criei ali um distúrbio na vida dele. Eu e os meus primos, o Paulo Silva e o Vítor Silva, que são primos mais ou menos da mesma idade que eu tenho, e eram os meus ajudantes, e eles próprios também sentiam essa falta, esse contacto com o nosso avô, essa falta de proximidade, e eles acederam em ajudar-me. E então, para o meu avô, aquilo foi um grande distúrbio ter ali uma carrada de gente ali de volta dele, e para ele ser natural, e não conseguia ser natural, porque para ele estar natural era estar sozinho e não com várias pessoas. Daí eu dizer que é um falso documentário, porque foi algo condicionado, a solidão dele naqueles dias em que gravámos. Mas pronto, o conceito era mostrar o isolamento e a solidão dele. E nós... Deixa-me só perguntar ao Vasco como é que está a entrar o som. Acho que está bom. Achas? Também aqui ruído nos fones, mas já gravei aqui um bocado. Depois tiras em pós-produção. Acho que está bem. Se nós repetimos amanhã. Exatamente, à mesma hora. Portanto, mas estávamos aqui a falar de uma paixão que vem de longe, que tem raízes profundas em ti, como se nota, essa questão do... E desiludido um bocadinho quando... Para já, deixa-me perguntar-te como é que foi da câmara? Emprestaram-te a câmara? Não, sim, a câmara para esse trabalho. Depois, entretanto, eu conheci um estúdio de fotografia, conheci malta que trabalhava no estúdio de fotografia,
e emprestaram-me uma câmara semi-profissional para poder fazer uma H8 Pro, para poder fazer estas cenas. Eu tinha um profundo desconhecimento técnico, tinha noções de enquadramentos e pouco mais do que isso. Isso vinha de muitos filmes. Sim, é autodidata completo, com todos os defeitos e virtudes que isso possa ter. E nós fizemos tudo sempre ao primeiro take. Foi sempre tudo ao primeiro take. Nunca repetimos takes. Era um excelente ator, o teu avô. Exatamente. Por isso foi o mais realista e mais natural possível. Ele depois, nós zangámos-nos, porque ainda tivemos lá bastantes dias atrás dele, e ele chateou-se connosco, nós chateámos-nos com ele, mas depois o trabalho eu concluí a edição do trabalho e, para grande surpresa minha, foi selecionado para vários festivais. Eu não estava a contar com isso. E o primeiro festival foi precisamente o da Figueira da Foz e foi o momento mais marcante, e se calhar é por esse momento que eu estou aqui hoje contigo e que trabalhamos juntos a fazer reportagens televisivas, e esse primeiro festival definiu eventualmente o resto da minha vida profissional, no sentido em que eu estava a viver um sonho, porque estava entre outros autores, e ver o meu trabalho depois, porque a pós-produção foi uma aventura também. Nesse tempo não havia PCs... Não, foi no Premiere Pro, no Premiere 5, no 5.1 ou algo que o valha. E então, nós, quando vimos, eu convidei o meu avô para ir assistir ao filme, e ele foi, e ele gostou de se ver na tela, e obviamente tu sentes-te realizado de alguma forma ao ver o teu trabalho projetado numa tela e com uma plateia e pessoas a assistir, e depois pessoas que vêm dar-te os parabéns porque se reviam como netos também daquele avô. E eu senti então que de alguma forma quebrou-se ali a quarta barreira e que consegui chegar àquelas pessoas, não é? A minha forma de ver o meu avô, de alguma forma, também era a forma daquela pessoa ver o seu avô. E eu gostei muito da experiência de estar com outros autores, havia lá realizadores de várias origens, desde Holanda, América Latina, e foi um contacto, um ambiente muito bom para a troca de opiniões, e todas as pessoas com quem eu lá tive contacto deram-me sugestões que eu acho que foram benéficas. Alguma que recordes com mais vivacidade? O Alberto Seixas Santos, o Alberto Seixas Santos esteve lá, e na altura ele disse-me, porque eu queria estudar cinema, queria dar continuidade, e ele disse-me: Paulo, o mais importante é conseguires, já deste este passo, já estás aqui, é conseguires dar continuidade ao trabalho, e esforçares-te para estudar, ou seja, mas evoluir, adquirir conhecimento técnico, sobretudo, e pronto, e ele incentivou-me a fazê-lo. Ganhei o meu primeiro prémio aí nesse festival, e foi o prémio que até hoje foi o mais marcante para mim, porque foi o que me motivou a continuar e a fazer outras pequenas histórias, e que de alguma forma, porque eu não tinha currículo absolutamente nenhum, não é? E eu, para chegar a uma produtora ou para querer fazer um outro trabalho, precisava de ter algo para mostrar, e eu não tinha ainda trabalho feito. E no fim, quando o palmarés tinha sido todo atribuído, eu fiquei feliz porque alguns dos autores que foram premiados eram aqueles que eu queria que fossem premiados. Eu tinha gostado dos filmes dele e achavam que eles eram merecedores. E quando os prémios já estavam todos atribuídos, o júri da Crítica Internacional decidiu atribuir mais um prémio, que foi o prémio que não estava no palmarés, e que eles acharam que era um prémio que era necessário para me incentivarem. E eu fiquei muito agradecido, porque não estava a contar. Eu estava para sair quando fui chamado,
e fui ao palco, opá, e estar ladeado por grandes autores, para mim foi muito bom. Foi o incentivo que eu precisava para continuar e deu-me força para eu batalhar e continuar nesse caminho. E desde esse momento sabes quantos é que já foram? Quantos que é? Filmes, trabalhos que eu já desenvolvi. Não, eu já desenvolvi há vários trabalhos, não te consigo dizer o número exato. Já fiz desde produção própria até a trabalhar com outros realizadores. Já fiz ficção, fiz muito pouco. Tem sido mais trabalhos documentais. Pois, tens muito essa questão de ir para o documental. Sim, eu acho que é pelo facto da nossa profissão de jornalistas, de repórter de imagem e jornalista, nós estamos no terreno e deparamos com várias histórias. E se bem que algumas histórias são mais efêmeras do que outras, há outras que nos marcam mais do que outras também, não é? A última que eu fiz nesse aspecto foi... olha, e até foi contigo, por acaso, foi a BA61, que é uma locomotiva a vapor que está na vila da Pampilhosa, na Mielhada. É uma locomotiva que está desativada. Não confundir com Pampilhosa da Serra. Não confundir com Pampilhosa da Serra, que há muitas pessoas que confundem Pampilhosa com Pampilhosa da Serra. Pampilhosa da Serra, aviso já, não tem estação de comboios. Não tem. E foi uma história que eu, apesar de viver a pouca distância da estação, não conhecia aquela história, não conhecia sequer o facto de aquela locomotiva estar presente no brasão da vila e da importância que ela tinha como peça de identidade de toda aquela comunidade. E isso despertou em mim uma grande curiosidade sobre o tema e falei com várias pessoas locais para tentar perceber melhor o que é que se passava sobre aquela história. E acabei por desenvolver um trabalho mais aprofundado que de alguma forma fizesse justiça àquela peça de coleção de museu única no mundo. Única no mundo. Uma das questões é exatamente essa, ser uma peça de museu que não está no museu, mas que deveria estar, estava previsto estar. E que está a desaparecer peça por peça, porque está a ser roubada aos poucos. Já ganhaste algumas coisas com esse filme, penso eu? Já ganhei em Braga, melhor documentário no festival no Braga Cine. Ele tem estado a ser selecionado para vários festivais. Tanto a nível nacional como internacional. Ele vai estar brevemente em Lisboa e acho que de alguma forma ele passou no Cineteatro Messias, que é na Mielhada, durante uma semana, esteve lá presente em exibição e acho que esse é o público-alvo e teve uma boa adesão. E acho que fez de alguma forma o seu trabalho de dar visibilidade àquele assunto, pelo menos colocou-o novamente na mesa como tema de discussão, porque acho que era um tema que já se tinha tentado abordar diversas vezes no passado e que sempre caiu em saco roto. E esta foi mais uma tentativa, continua a ser mais uma tentativa para alavancar o tema e dar um destino com alguma dignidade àquela peça de museu. Outro dos filmes que eu me recordo que penso também tiveram algum sucesso em termos de festivais foi o da Arte Chávega. Andaste a pescar os peixinhos lá com os pescadores. Eu tenho uma grande afinidade pela Arte Chávega, também pela proximidade que eu tenho aos pescadores desde a minha infância, especialmente à Praia da Tocha, porque eu vivendo na última freguesia da Figueira da Foz, que é ali na fronteira com a Tocha, os meus verões eram também muitos dias eram passados na Praia da Tocha. E eu era dos miúdos que ia com o meu pai ajudar a puxar as redes de pesca da Arte Chávega e depois no final tínhamos direito a um cunhão da pescaria e isso sempre foi algo que eu guardei na memória desde miúdo e anos mais tarde fiz um trabalho académico precisamente sobre a Arte Chávega porque sempre foi um tema que me fascinou.
porque está ligada é um mar de pesca artesanal, pouco mecanizada, só mais recentemente é que houve a introdução do trator e do motor, mas antigamente era com remos e eram juntas de gado que puxavam, apesar de na Praia da Tocha nunca ter havido juntas de gado a puxar os barcos, isso era só em Mira. Dei lá a puxar uma vez uma rede à mão. À mão, sim, mas na Praia de Mira é que faziam com junta de bois. Não sei se era Tocha, se era Mira, agora estou na dúvida. Mas o que me fascinava é o facto de ser pouco mecanizado, ser tradicional e o fator humano ser primordial em toda aquela lead, na faina, era isso que me cativava. Depois, já a trabalhar em televisão, acompanhei uma equipa da ASAI que fez uma rusga aos pescadores da Chava, e acho que aquelas pessoas estavam muito desprotegidas. A forma como esse trabalho foi desenvolvido, acho que as pessoas não estavam suficientemente informadas dos seus deveres, e acho que foram bastante penalizadas por isso. Estamos a falar de pessoas que, se calhar, o nível de escolaridade... E não é só isso, e economicamente é uma situação bastante precária, e estão ali a fazer uma representação que não é apenas cénica, mas também para que Cantanhede tenha alguma representatividade a nível da arte chávega. Para que isso possa constar como nos cartazes culturais como sendo uma atividade da Praia da Tocha. E então acho que havia ali também alguma responsabilidade política em proteger também mais aqueles pescadores, aquelas pessoas, não é? E eu reconheci um dos pescadores, o mais velho, o velho mestre, que lá estava, que já tem 80 anos, já tem mais de 80 anos, o mestre Manel Moço. Eu reconheci-o porque ele foi o meu carteiro de infância, era o meu carteiro. E eu reconheci-o. E eu disse-lhe, eu conheço, você era o meu carteiro. E eu, pois era, eu era carteiro, mas eu não te conheço. Pois eu era muito pequeno. E ele disse, mas e qual era a tua morada? E eu disse-lhe a morada e ele, pois era sim senhora. E eu decidi, tinha ali uma porta aberta, e decidi fazer um pequeno trabalho com eles, na altura, em 2013, acho eu. Depois conheci o Paulo Delgado, que é um antigo médico do Pediátrico cá de Coimbra, que foi viver lá para a praia e que tem um grande contacto com a comunidade pescatória, e ele, de alguma forma, também fez o quebra-gelo com toda aquela comunidade, e ajudou-me a poder entrar e estar com aquelas pessoas sem que sentissem que eu era uma figura estranha, e aceitaram-me. E então isso, de alguma forma, foi bom, porque ajudou a que aquilo que eu mostro no documentário A Rebentação, que foi o meu último trabalho relacionado com a arte chávega. Sim, já são vários, não é? Sim, eu já fiz 3 ou 4 trabalhos relacionados com a arte chávega. Aqui A Rebentação é provavelmente o mais aprofundado. É deste ano? O ano passado, aliás. É de 2018, sim. E é um filme que mostra aquela comunidade, tal como ela é, com todas as suas dificuldades, com esperanças e expectativas, conscientes de que estão a desenvolver um trabalho que eventualmente tem os dias contados, mas há lá uma esperança. Há lá uma esperança, que é o Tiago, que é o pescador mais jovem, que faz parte, é o herdeiro do barco. O avô dele morreu precisamente na rebentação, na onda da rebentação, a entrar, e ele é o herdeiro do barco e ele é a esperança de alguma continuidade da arte chávega naquela praia. Ele tem 20 e poucos anos, e ele adora o mar e adora estar no mar, mas não são muitos os que ainda mantêm essa crença, ou essa fé, ou essa paixão pelo mar,
porque não é economicamente apelativo. Não é? E em termos de vida também não deve ser muito fácil, não é? Não é porque nem sempre o mar permite... É perigoso por natureza, exatamente. Outras coisas são perigosas, exatamente. Mas é perigoso por natureza. E depois não é certo, não é certo que cada vez que se vai ao mar que o peixe, podem trazer a rede com muito peixe, mas ser peixe de pouco valor económico. Tanto pode correr muito bem como pode correr mal. E então não há muita estabilidade. Não há muita estabilidade. Então eles têm que ter quase duas profissões, não é? Deverão, ou então, conjugarem várias profissões, mas não conseguem estar a 100%, não conseguem viver a 100% da arte-chave. Uma pergunta muito simples, que é, não ficaste desiludido quando viste para trás, digamos, da câmara, quando vieste para... Deixaste ver na tela e começaste a perceber como é que era feito? Não, porque essa desmistificação, eu já sabia que havia outro lado, não é? Eu prefiro o lado do bastidor. Eu raras vezes estive à frente da câmara e para mim não é uma experiência agradável, não me sinto confortável de forma alguma em estar à frente da câmara. Aliás, eu estou aqui um bocadinho à vontade contigo, porque este conceito de podcast filmado, vodcast, não me sinto muito confortável com isso, mas o facto de já te conhecer já há 15 anos, não é? Nós estagiámos juntos, deixa-me um bocadinho mais à vontade para termos esta conversa. Mas não me senti desiludido por perceber como é que a máquina funcionava, porque eu de alguma forma fui-me preparando aos poucos, ao longo dos anos, para depois ter chegado ao momento de trabalhar realmente em televisão. Ó Vasco, como é que estamos? Estamos ok. 40 minutos. Epá, é que sim, mas isto há de tirar para aí 10 minutos disto. Sim, mas só estou a perguntar também para incluir o Vasco, porque o Vasco é quem manda aqui na casa. Vas embora? Vamos a isso. Portanto, tens toda esta questão do cinema, uma paixão grande pelo cinema que te levou a um podcast, neste caso, o VHS. Sim, o VHS, mas o VHS já como é que eu ia te explicar? A minha paixão pelo cinema é um bocadinho peculiar também. Existe desde que eu me lembro. Hoje em dia é muito mais, é relativamente fácil tu acederes à internet e conseguires alcançar qualquer tipo de informação que queiras. Esperemos nós. Com tudo de bom e tudo de mau que isso acarrete. Agora, quando nós começamos a falar em meados dos anos 90, a internet do consumidor ainda não existia e não era fácil aceder. É verdade, nós somos do tempo que não havia internet. Exatamente. Então, eu, religiosamente, comprava uma revista que vinha de Espanha, ia à Casa Havanesa, que era uma livraria, papelaria, que hoje é um bar, junto ao Casino na Figueira, e era o único sítio que eu conseguia comprar a Imagens da Atualidade, que era uma revista espanhola, e que de alguma forma eu conseguia manter-me atual em relação às produções cinematográficas que estavam a ser feitas, tanto mais comerciais como mais independentes na Europa, e tudo em espanhol, mas vinha tudo em espanhol. Mas eu conseguia perceber o contexto, e depois também surgiram várias publicações portuguesas que infelizmente foram morrendo, porque não havia público suficiente. O cinema sempre foi um mercado muito pequeno e de nicho cá em Portugal. A Premiere também teve uma edição portuguesa, mas que depois também acabou por não ter continuidade. Mas era a minha única forma de ter proximidade com o cinema era através de revistas e do videoclube. Eu fui sócio de 9 videoclubes e eu consumia muito cinema. Como eu já te disse, eu vivia numa aldeia, não tinha muitos miúdos com quem brincar, e então via filmes. O advento do VHS, do vídeo, leitor VHS, e dos videoclubes, da proliferação dos videoclubes, foi isso.
Mas como é que nasce? E é essa a pergunta. Mas isto é a gênese do VHS, do podcast. Sim, mas quando eu digo que tens um gosto peculiar no cinema, obviamente has de gostar. Cinema apelidado de Xunga. Xunga entre aspas, não é? Não, série B, ou série C, ou D. Porque a questão é que nessa altura os videoclubes tinham que ter uma vasta gama de oferta de vários produtos. Tinham que ter volume. E então houve muitas produtoras, pequenas produtoras, que proliferaram a produzir cinema de baixo orçamento, aquilo que nós apelidamos de Xunga, e então havia produção diretamente para vídeo, que nunca passava pelos cinemas, por estreias em cinema, e então eu consumia muito desse cinema. Eu cresci a ver os filmes da Canon, filmes de autores que para mim são referências, mas que para o comum dos mortais, ou para a maioria das pessoas, não serão, porque terão eventualmente o James Cameron, ou o Steven Spielberg, ou o Francis Ford Coppola, ou outros grandes nomes como referência. Agora, eu tenho referência, o Albert Pyun, que as pessoas não sabem, não saberão quem é, mas é um realizador havaiano, que o filme, eventualmente, mais conhecido dele é o Cyborg, do Van Damme, mas que é um realizador que fez dezenas e dezenas de filmes, rodados em fábricas abandonadas, com poucos meios, em que as fábricas tinham uma data para implodir e então ele aproveitava para incluir aquilo para ter um production value maior na tela, e era tudo num futuro pós-apocalíptico muito Mad Maxiano, com cyborgs, e aquilo eu devorava aquele cinema. O Albert Pyun, a carreira dele nunca passou daquela fasquia, e eu tenho acompanhado a carreira dele desde sempre, e ele fez um ou outro filme que poderiam ter-lhe dado alguma visibilidade e tê-lo passado para o patamar seguinte, para o mainstream, mas ele tem toda a carreira dele está marcada por vários azares de produção, que é os filmes durante a pós-produção são-lhe retirados pelos produtores e são editados à revelia dele, e se calhar às vezes é preferível que até assim seja, porque como eu referi o Cyborg do Van Damme, o filme foi-lhe retirado das mãos e editado sem foi a sorte do filme. E foi a sorte do filme, eu acho que sim, porque recentemente foi editada a versão do realizador, que descobriram numa cassete VHS o compositor que depois acabou por não ser usado no filme, estava a fazer mudanças e encontrou no sótão uma cassete antiga, e ele continuou a ser amigos, ele e o Pyun, o Anthony Riparetti, o compositor, e eles decidiram lançar a versão do Cyborg, daquilo que seria a visão do Cyborg do realizador, e que é uma sacra visual. Eu comprei no mercado, peço desculpa. Nós estamos em direto, mas é quase comprei no mercado alemão uma edição Blu-ray. E aquilo é um Blu-ray com VHS lá dentro, não é? Comprei um Blu-ray com VHS lá dentro. E é terrível. Concordo que tenham tirado o filme e editado a revelia dele. Mas a minha admiração por ele é genuína. Não é por ele fazer filmes chunga que eu menosprezo, não, de todo. Ele infelizmente ele está bastante doente e os últimos trabalhos ainda não os conseguiu completar e não sei se chegarão a ver a luz do dia, e para mim é uma grande mágoa se isso não chegar a acontecer, porque tenho um carinho muito especial por ele. Então o VHS diz... É que eu tenho metido com o Vasco e nem sei se ele tem microfone. Tem. Pronto. Vasco, então, e tu em termos desses filmes mais de série B, há uma referência? O Vasco já é após os videoclubes. Agora, já é após ele fala, conheço, farta-se dar na televisão. Exatamente. Na Hollywood e nos caixotes do Jumbo a €1 também lá há muitos DVDs desses, não é? Não sei, mas há vários, que há uns anos, quando davam filmes à tarde, aos sábados, sim, agora é coisa rara, sim, aos domingos à tarde, havia-se alguns ainda.
Sim. E notava-se bem a diferença entre série B e os que vão para a Sim. Normalmente eram os da tarde eram baixa produção. À noite é que passavam os filmes de maior produção. Sim, havia sempre essa distinção. O VHS... O VHS, digamos, o cerne de todo aquele podcast é muito esse tipo de filme. Sim, foi assim que começou a ideia de fazer o VHS. Eu, na faculdade, conheci o Daniel Louro, que é o 50% do podcast. Só para relembrar, no YouTube podem seguir... Sim, basta escrever VHS Podcast, que aparece no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Spotify, facilmente chegam até nós. E nós conhecemos na faculdade, cursos diferentes, mas com a mesma paixão pelo cinema, e nós tínhamos muitas conversas sobre os filmes que estavam na altura a sair, sobre os realizadores, o que é que projetos futuros. E um dia ele propôs-me porque não gravar essas conversas, porque nós já na casa vivíamos também juntos na mesma casa dos estudantes, e então nós e um outro rapaz víamos alguns filmes e a semana seguinte já sabíamos que à sexta-feira íamos ver o pior filme que o outro teria encontrado. Então era com umas cervejas na mão, a ver um filme, e era deitar o filme abaixo do princípio ao fim. Filmes mesmo terríveis, feitos em vão de escada quase. Mas que, a partir daí, terríveis, mas que queria os chamados, tão mal como uma pessoa gosta. Os So Bad It's Good. Então, eu acho que a gênese desses filmes, olha, nós vimos a história de Ricky, vimos o ator El Invencible. Eu digo El Invencible porque a cópia que nós arranjamos era espanhola. Manos, The Hands of Fate, eram aqueles que eram catalogados dos piores filmes de sempre, jamais feitos. Eu lembro-me de uma vez ver na televisão algo que nunca mais descobri, mas aquilo era uma espécie de paródia, não sei se era do Zorba, era tipo como se tivessem dobrado o filme por cima, estava tipo o Zorba a decorrer e depois alguém tinha dobrado por cima. Não me recordo, mas lembro-me de rir a bandeiras espregadas com aquilo. Depois já se metia mulheres das cavernas e coisas assim. Mas aquilo estava muito engraçado. Isto foi de alguma forma então a gênese para começarmos a gravar, e começámos só a gravar nós os dois, eu e o Daniel. Nós normalmente nunca estamos de acordo. Por isso é bom, porque há sempre muito sumo, há sempre discussão, mas depois começámos a incluir convidados, que primeiro passou por serem comuns espectadores, malta que também gostava de cinema, tal como nós, e depois passou a ser, e lançar o desafio, porque não convidar os autores. E aproveitar as novas tecnologias. Exatamente. Contactá-los pela internet, via Facebook, via e-mail, e chegámos e por nossa surpresa houve alguns que responderam, e o Albert Pyun foi um deles, e eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha poder falar com o Albert Pyun, eu que cresci a ver os filmes dele. E ele estava no deserto do Nevada, com uma péssima ligação de internet, mas estava a meio da rodagem de um filme que ainda está por estrear, já está por estrear há 10 anos. Dele são aqueles filmes que outras pessoas depois acabam, mas eu adorei a experiência de ter falado com ele, porque os dois maiores sucessos dele... Ir ao Vasco para pôr um bocadinho... Umas cenas dos filmes. Porque os dois maiores sucessos da carreira dele foram o Cyborg e o Nemesis. E então este filme que ele estava a rodar e que ele gravou connosco durante a rodagem chamava-se Cyborg Nemesis. E eu no podcast pergunto-lhe, então, mas já fizeste o Cyborg, já fizeste o Nemesis e agora estás a fazer o Cyborg Nemesis e tu estás a juntar o universo dos dois filmes, estás a fazer uma coisa tipo Marvel? E ele, não, eu estou apenas... Eu, quando fiz o Cyborg, não fiz o filme que queria. Quando fiz o Nemesis, não fiz também o filme que queria. O Cyborg Nemesis é o filme que eu nunca... É o filme que eu intencionalmente quis... ao início quis fazer e que nunca cheguei a fazer.
Ele já tem 60 e vários, não é? Mas era um puto que estava ali, um puto entusiasmado, com a mesma paixão por cinema, que estava ali a falar connosco. Pá, um gajo com 60 e tal anos a filmar filmes de cyborgs. Pá, é lindo. O que será o Nemesis do cyborg? É outro cyborg, é o T-1000 relativamente ao T-800. Pronto. É o pulso eletromagnético. Sei. Não, é um cinema à parte. Tu tens que ver um filme do Albert Pyun. Acho que me escapou essa. Eu sou o embaixador do Pyun, completamente. E ele sabia que em Portugal era a Luz ao Mundo que distribuía os filmes dele. Ele sabia. Incrível. O embaixador do Pyun. Sou embaixador porque muito boa. Acho que toda a gente devia ver um filme de Pyun pelo menos na vida. Mas pergunto-me quantas visualizações tiveste? Não, ninguém conhece o Pyun, tivemos muito poucas. Não, tivemos dezenas, se calhar. Isto é uma coisa de nicho, não é? Nós fazemos uma coisa de nicho. Mas temos consciência disso. Mas é assim, nós não fazemos com nenhum objetivo de querer alcançar muito público. Não, nós fazemos porque gostamos. Ponto final. Não é com o objetivo de fazer dinheiro, nada disso. É tal como tu estás aqui hoje. Exatamente. ainda não tens patrocínios. Não, é esse o objetivo. Tu estás a fazer isto pelo prazer da conversa. Pronto. E nós fazemos isso mesmo. Opa, e ainda por cima com a cereja no topo do bolo, que é falar com alguns dos autores ou atores. E então já tivemos alguns atores conhecidos. Olha, tivemos o Michael Massey, provavelmente o nome não diz nada, mas se tu pesquisares no Google, vais ver que a cara dele é de familiar, porque ele já entrou em centenas de filmes, com pequenas personagens e que está sempre presente, percebes? E então, ele foi o ator que matou acidentalmente o Brandon Lee durante a rodagem do filme O Corvo. E nós começámos a entrevista com ele, com paninhos quentes, porque não queríamos abordar o tema, ir logo direto ao assunto. Mas obviamente que era incontornável. Era incontornável, mas queríamos guardar isso para o fim. E ele foi muito aberto. Ele começou a falar sobre isso. Logo, desde o início, começou logo abertamente a falar sobre isso. Nós ficámos bastante surpreendidos. Pronto, ele falou abertamente sobre isso, sobre o que aconteceu, como ele sentia e que ainda na altura ainda era uma sombra para ele. Ele, entretanto, morreu. E o mais bizarro disto tudo é que nós lançámos a entrevista dele no dia em que ele morreu, sem saber. Nós soubemos, a posteriori, que ele tinha morrido naquele dia. Quase uma despedida. E foi incrível, porque nós lançámos a entrevista com ele e depois, poucas horas depois, sai a notícia: Michael Massey morre. E eu assim, isto deve ser daquelas piadas em que dizem que o ator morreu, mas depois ele vem dizer que não, está vivo. E eu pensei que era mesmo uma reportagem da treta. E não era. Ele tinha mesmo de facto morrido. A página oficial do Facebook do David Lynch partilhou o nosso podcast como sendo a última entrevista do Michael Massey. E isso obviamente que deu bastantes visualizações. Nós começámos também a fazer alguns filmes mais conhecidos, para além dos filmes considerados Xunga ou série B. E isso há filmes que nós notamos logo, ok, este filme é mais conhecido e tem muito mais visualizações, tanto a nível nacional como internacional, e especialmente por termos também os autores e atores como convidados. Posso também dar aqui a referência de mais um? Eu lembro-me de falares de uma que foi bastante divertida, tanto pela personagem como do Uwe Boll. O Uwe Boll era essa que eu te ia falar. O Uwe Boll é um realizador alemão que já fez, se calhar, mais de uma dezena de adaptações de videojogos para cinema. Mas todas elas bastante criticadas pelos fãs dos videojogos. Street Fighter, não? Não, isso foi o Steven E. de Souza. Souza, deve ser assim que diz. Ele é descendente de portugueses. Mas ele fez vários e todos os filmes são bastante criticados. Acho que não há nenhum. Será que é possível? Tu conseguias? Achas que eras tipo para fazer uma adaptação dele? Porque não há nenhum filme. Tomb Raider não é mau.
Nós discutimos isso. O Tomb Raider, estás a falar do mais recente ou com a Angelina Jolie? Com a Alicia Vikander. A Alicia Vikander eu não vi esse. Ainda é uma cópia do jogo mais recente. Sim. Se calhar é mais fiel. Não é? Agora, para mim, se me perguntarem qual é o videojogo que eu já vi, a melhor adaptação para cinema de videojogo, para mim é o Silent Hill. E eu que o Daniel, que normalmente andamos às turras e que não discordamos em tudo, concordamos nisso. O Silent Hill é uma adaptação incrível do Christophe Gans, que é um realizador francês, que é um realizador muito visual, e que, à semelhança do Jean-Pierre Jeunet, ele demora bastante a produzir um filme porque quer mesmo que o filme seja fiel e que seja contado da melhor maneira possível. E para mim é a melhor adaptação de videojogo que eu já vi até hoje em cinema, o Silent Hill. Porque o 2, acho que o 2 há uma sequela que ele já não está envolvido e é um desastre completo. Mas é um drama sempre essa questão. Não há... É de jogos e às vezes também de filmes de animação, também é muito difícil... Sim. O Ghost in the Shell, por exemplo. Pois, um bocadinho uma desilusão, realmente. Sim. Porque é um dos filmes meus de referência. Sim. Completamente. Não é horrível, mas... De referência como filme de anime, não é? Sim, não, como filme anime. Um filme, obviamente, pode ter a ver com aquela questão da suspensão, disbelief, é aquela expressão em inglês. Da crença, sim. Exatamente. Suspensão de credibilidade. Pode ter a ver com isso. Suspension of disbelief, sim. Que é o termo em inglês que eles usam. Pode ter a ver com isso, eventualmente quando se está a ver uma animação, se calhar estamos mais abertos, e quando estamos a ver um filme pode ter... Desculpa já algumas coisas, se calhar a nível da gravidade e de outros fatores da realidade. Não sei se tu viste, agora estamos a falar destas coisas, alguma vez viste a série o Naruto ou o Dragon Ball, não é? Sim, o Dragon Ball mais, o Naruto não, porque sim, entretanto cresci, tu é que não, tu continuaste a ver os animes. Mas a questão é, tu se fosses passar aquilo para um filme de imagem real, a coisa não... mas já existem os filmes do Naruto, já, sim. Do Naruto não sei. Sim, o Dragon Ball em live action é uma desilusão tremenda. Não desgostei assim tanto, mas eu sou... Não, porque não tem absolutamente nada a ver com a série que nós conhecemos. Sim, claro. Não absolutamente nada. Mas aqui voltando ao UV-Ball, existe uma petição online que vai em largas centenas de milhares de assinaturas online para que ele deixe de fazer filmes. Já nem é pela adaptação de videojogos, é filmes, ponto final. Ele que pare de fazer filmes. Não queremos, e então ele não lida muito bem com essas críticas e ele faz inúmeros rants online, em que vídeos dele a deitar abaixo tudo e a mandar toda a gente para a outra parte. Aqui podes dizer. Não, diz tu. Para o alho? Para o alho. Pronto. Não, e ele não reúne muitos amigos em torno dele. E então... Mas ele falou sobre essa questão lá no... Nós nunca pensámos que ele concordasse em falar connosco, em primeiro lugar. Precisamente porque ele tem uma aversão à imprensa. E ele critica tudo e todos e manda tudo para outra parte. E nós nunca julgámos que ele aceitasse. E então, ele aceitou, no dia do aniversário dele, ainda por cima, e ele interrompeu. Ele estava em casa de um irmão dele, a comemorar, e ele fez uma pausa para vir falar connosco. Eu achei aquilo tremendo. E foi um gajo ultra simpático. Aqueles vídeos que tu vês dele, é ele, não é manipulado, é ele a mandar tudo. E ele ali, ele foi um gajo porreiro. Uma função, se calhar. Não, porque eu acho que ele tem consciência que estava a falar com dois portugueses, cromos, né, geeks de cinema, e que aquilo teria uma expressão muito diminuta, e foi ele próprio. Acho que ele não vestiu a pele de nenhum personagem. E foi um gajo, surpreendeu-me pela afabilidade dele e por ser um gajo até bastante coerente no discurso dele, quando nos rants que ele faz online, às vezes é tudo menos coerente, é espalhafatoso demais. Agora estava aqui a tentar encontrar... Isto era e provavelmente esses vídeos com ele são os que temos mais dislikes. Bem, mas
dessas pessoas todas e destes podcasts, houve algum que tenha dado especial prazer? Não, isso já disse, foi o Albert Pyun, sem dúvida alguma. Para mim é um marco ter falado com o Albert Pyun. Nós temos várias respostas positivas de vários autores, mas depois acabam por não se concretizar. É difícil. Porque depende, porque são pessoas extremamente ocupadas. E a vida deles sofre bastantes alterações a nível da agenda. E então, às vezes temos uma resposta positiva. Por exemplo, o Eric Serra, que é o compositor dos filmes do Luc Besson, a secretária de produção dele, já nos disse, sim senhoras, ok, ele está disponível, mas ainda temos que ver a agenda. Só que isto não significa que ele algum dia chegue a gravar connosco. Pode ser só apenas a secretária a ser simpática e a dizer-nos pronto, não é um não, é um talvez. O Rennie Harlin, que é um realizador que eu gosto bastante, que realizou o Die Hard 2 e o Cliffhanger, com o Stallone, já ele próprio é que respondeu a dizer que neste momento estava bastante ocupado, estava a rodar 2 filmes em simultâneo, mas que quando tivesse disponibilidade de agenda, que sim senhoras, que gravaria. Agora, eu também não posso estar aqui a criar muita expectativa em relação a isso, porque não sei se isso um dia chegará a acontecer. Mas é incrível a quantidade de filmes que essas pessoas fazem, e uma pessoa se calhar não tem ideia que isso é quase uma fábrica de encher chouriços. Eu não tenho essa... A questão há realizadores... O Albert Pyun a realizar um filme, o Nemesis Cyborg... Sim. Mas eu não vejo as coisas dessa maneira. Não. Eu acho que não existem mais fragmentado, se calhar, o público. Eu acho que maus filmes, no sentido mesmo de horrível, terrível, não existe. É já quase porque qualquer filme que seja feito tem por trás uma grande vontade. Nem que seja de apenas nem que seja do argumentista, ou do produtor, ou do realizador, ou dos atores, mas existe ali alguém que quis... que se propôs a fazer aquele trabalho. Então teve que haver dedicação e teve que haver algum amor, alguma paixão, algum carinho pelo aquilo que se está a ser feito, independentemente depois do resultado final cumprir ou não as expectativas de quem o fez, não é? Tu falas com autores em que sabes que aquele filme não chegou a um determinado padrão, mas para o autor espelha a paixão que ele teve em fazer aquele filme, não é? E é isso que eu adoro, é reconhecer a paixão de quem fez um trabalho, independentemente de a maioria achar ou não que é um bom filme ou um mau filme, não é? Obviamente que existem realizadores que fazem e atores que fazem uma grande gestão de carreira, não é? Tens o exemplo do Tom Cruise, que se calhar é o melhor exemplo de gestão de carreira que existe, não é? Ele faz um filme, agora se calhar até faz mais filmes, mas ele fazia um filme por ano, ou 2 em 2 anos, mas eram produções seguras, eram sempre produções bastante seguras, que sabiam que a nível de bilheteira trazia bastante retorno. Mas isso não acaba por ser, ou seja, contraditório, essa questão de fazer por paixão ou fazer por dinheiro, já sabendo que... tu quando entras na máquina... se conjugar as duas... Tu tens vários exemplos de realizadores que começaram como independentes, ganharam bastante visibilidade como realizadores de filmes independentes, onde tinham liberdade criativa, ou mais liberdade criativa, se podemos assim dizer. Na Europa é onde isso acontece mais. E que depois foram chamados à primeira liga de Hollywood, que é uma máquina de fazer dinheiro, em que o objetivo primordial é gerar lucro. E se o filme gerar lucro, independentemente se a história tiver um fim em que não haja possível, em que morram todos, se dê lucro, temos que o ressuscitar de alguma maneira, nem que seja através de ADN e fazer cópias, para depois fazer uma sequela. Ou então um remake, um reboot. Exatamente. Hoje em dia é tudo válido. Estamos no meio aqui de uma discussão dessas. Aí acho que um realizador, o papel dele não é tão determinante no resultado final de um filme. Porque aí tu já tens demasiados inputs de malta que quer utilizar fórmulas que sejam seguras, que funcionaram com outros filmes, e querem aplicá-las naquele filme para que naquele filme também funcione e que o risco seja menor, para que o resultado bilheteiro também seja maior.
Só que essas fórmulas não são aplicáveis em todos os filmes e não funcionam da mesma maneira para todos os filmes. E depois nem todos os públicos vão ver os mesmos filmes. Apesar de hoje em dia haver a política do PG-13, que é tentar diminuir a violência ou a linguagem ao ponto de o público a partir de 13 anos poder ver qualquer filme, seja um Exterminador, seja um Die Hard, seja o que for. Quando o público-alvo daqueles filmes, e que fizeram daqueles filmes aquilo que são, era o facto de serem filmes que não tinham barreiras, não tinham fronteiras a esse nível. Daí terem a legião de fãs que têm. E então quando um fã de um Die Hard vai ver um Yippee-ki-yay motherfucker e depois é um Yippee-ki-yay, já não é um motherfucker, porque era o tagline do John McClane. Eu quero ver o John McClane, não quero ver um John McClane contido com um colete de forças, não é? Bips, não é? Não é isso, não é? Bips, então, para um fã, e são os fãs que fazem os filmes aquilo que são, isso é terrível, não é? Era o que eu introduzi há pouco. Neste momento estamos um pouco no vórtice de uma situação desse género. Sim. Foi a questão do Rian Johnson e do Last Jedi, da Marvel com os Vingadores. Pronto, são duas visões ou dois filmes que tiveram e o cruzamento do universo, o cruzamento de vários universos, não é? Eu acho que hoje o paradigma... Mas a polémica em torno do reino, sem querer densar... Tu sabes que eu sou um grande fã de Star Wars, não sabes? Sei, por isso é que eu estou a falar. Exato. Mas tu, ao contrário, muitos, até deste benefício de hoje em dia, não vamos... Não, fica para outra vez, sim. Quando trouxeres o Daniel... Sim, porque Star Wars, ele não é assim tão fã de Star Wars, mas eu acho que a forma de consumir cinema hoje em dia é muito diferente da altura em que eu cresci a ver cinema, de ir ao videoclube, sentir o prazer de abrir, de ler a sinopse, de descobrir aquele filme, de perguntar ao senhor do videoclube este filme o que é que acha, e ele tipo espetar-te uma ganda peta, nem sequer o tinha visto, mas dizer-te sim senhores é muito bom, e depois tu vais para casa e aquilo é uma porcaria. Mas só o processo de escolha, de descoberta, por acaso aconteceu-me coisas engraçadas, eu passei décadas em videoclubes e de descobrir que em sucessivas edições havia o mesmo filme que era lançado com títulos diferentes. E de descobrir sagas inteiras, por exemplo, Once Upon a Time in China, que é uma saga que foi iniciada com o Jet Li, e depois o último filme foi também com o Jet Li. São 7 filmes, são 7 filmes, se não me engano, ou 6, e os filmes foram lançados, os 3 primeiros foram lançados com Era Uma Vez na China. Os outros filmes foram lançados com títulos completamente diferentes. Era como standalones. Como standalones. Mas não são sequelas. Só que o ator principal mudou. Já não era o Jet Li, mas a personagem era interpretada por outro ator. E então eu estava a ler as contracapas e depois tem a ficha técnica muito pequenino e eu estou a ler Once Upon a Time in China 4. E cá em Portugal é Os Piratas dos Mares da China. Ok, isto não tem nada a ver. Então eu consegui descobrir a saga completa, com títulos completamente diferentes, e fui falar com o senhor do videoclube e disse, olha, está a ver? Isto é uma saga completa que você aqui tem. Você tem aqui isto só como sendo uma trilogia, mas não é. Isto são 6 filmes. Mas acho que há um 7º, depois que foi feito. E em que o Jet Li regressou para a personagem. E então ele também não sabia, porque ele não lia as letras pequeninas, não é? Ele punha aquilo no expositor tal como lhe era dado, é como sendo um filme, olha, é um filme que vem lá, um filme em mandarim, que vem lá da China, pronto, ok, mais um para a prateleira. Mas não, havia uma sequência, aquela descoberta, estás a ver, aquele processo de descoberta de pegar num vídeo e tocar-lhe, mexer, é uma coisa que se perdeu, porque hoje em dia... Pois, é tudo online. O Vasco é dessa geração. Tudo online, não é? Ainda mais os nossos amigos que estão também. Eu passei uma grande penitência para conseguir um filme. Foi o filme que eu paguei mais dinheiro na altura, em VHS, que era o Delicatessen, do Jean-Pierre Jeunet. E é um filme, uma cassete de VHS da qual eu nunca me irei desfazer, porque penitenciei à brava para conseguir essa cassete. É a cópia número 11, se não me engano. Mas qual é a história? Peço desculpa pela ignorância, mas porquê o Delicatessen. Eu tinha visto A Cidade das Crianças Perdidas, do Jeunet. E foi
A nível visual, eu nunca tinha visto nada semelhante. E em francês, que era aqui tão próximo, não é? Normalmente um filme àquela escala, com aquele production value, normalmente vinha do estrangeiro. Vinha do estrangeiro, não, fora da Europa, quero dizer. Vinha de Hollywood. E eu vejo aquele filme, o Delicatessen, era um filme anterior, e eu quis saber qual tinha sido o filme que ele tinha feito anteriormente. E na altura não era possível encontrar seeds e sacar os filmes da internet ainda. E então eu consegui, através do videoclube, encontrar um senhor que tinha uma cópia e que me a vendia por, na altura, 5 contos, que são 25 euros. E eu tive que andar a poupar dinheiro de mesadas e de outras coisas para poder comprar aquela cassete. Não é? E sem saber se eu iria gostar do filme sequer ou não. Mas com a promessa, como tinha gostado tanto do filme seguinte, que aquele filme me enchesse as medidas também. E de facto não me desiludiu. Era um processo de descoberta diferente. E hoje em dia eu acho que o cinema é um entretenimento apenas para preencher um espaço de tempo na vida das pessoas. Acho que não existe aquela rotina quase religiosa de ir ao cinema ver um filme porque se quer ver aquele filme. Eu acho que hoje em dia vai-se ver um filme para preencher um tempo que se tem vazio na agenda. É o drama, não é? Ou seja, na Europa há muito aquela situação do cinema de autor, do cinema para pensar, do cinema para apreciar. Mas, se calhar, com o ritmo do dia-a-dia de hoje, a maioria das pessoas quer iludir-se durante um pouco, não é? Eu acho que a oferta é demasiado... Não pensar... A oferta é tanta e que as pessoas também têm dificuldade em escolher. E isso faz com que tu, se calhar, e como tens também acesso a tanta coisa, já não dês tanta importância àquela obra que estás a ver. Porque o ato de ir ao cinema a uma estreia, já estavas a dar importância àquele trabalho, estavas a dar importância que era um filme, era um acontecimento. Hoje não, hoje compras um bilhete para ir ali a um multiplex. Ou vais à Netflix. Ou vais a outro lado qualquer. Está tudo muito mais disponível. Então já não dás tanta importância, tanta relevância àquilo que estás a ver. Porque é muito mais acessível. Deixa-me perguntar, neste último ano, qual é que achas que é a joia do cinema que está por aí meio desconhecida? Sem ser... eu já falei contigo sobre isso e eu acho que tu também vais concordar comigo, que é a Origem dos últimos anos. Mas queres uma coisa mais recente? Pronto, eu estava a pensar mais no último ano. Sim, a Origem, para mim, acho que é dos filmes mais fantásticos feitos neste século. Sim, eu concordo. Por acaso concordo contigo. E que foi... Pronto, acho que acabou por não ter o reconhecimento devido, pelo menos em termos de prémios, Sim. Em termos de fãs. Sempre causou muito engulho a muita gente aquele final. Eu acho que a construção, o final ambíguo é excepcional. Eu não costumo gostar de filmes com finais ambíguos. Se bem que eu acho que para aquele é o final perfeito. E o Christopher Nolan, não vi ainda aquele da Dunkirk, ou Dunkerque em português. Dunkerque, sim, em português. Que ainda não vi, mas já ouvi dizer que esteticamente que é muito bom, mas o Nolan nos filmes dele normalmente... Agora estava a confundir, porque houve ali, a meios de finais da década de 90, começaram a existir filmes muito depois, desde do Fight Club, mas isso é do David Fincher. Sim. Pronto, mas o Christopher Nolan com o Dark Knight, aquela trilogia... Ele trouxe os super-heróis à realidade. O Seven deu-lhes regras reais para coabitarem o nosso mundo de alguma forma. Os nossos amigos... Oi! Tragam lá isso. Os assistentes. Os assistentes estão a falhar um bocadinho. Bem, é para fechar o podcast. Não, ainda não. Ainda não queres? Estou à espera. Vasco, traz lá aí os homens. Aquela coisa que está no frigorífico. Não sei o que é que eles foram fazer. Diz-me uma coisa. Quem é que faz a tradução dos títulos dos filmes para português? Pai, eu também gostava de saber que era para espancar com um pau alguns desses. Exatamente. Há títulos que são... porque depende da editora. Existem filmes que entram em Portugal, mas vindos de uma distribuição francesa. E então
traduzem o título francês para português, que já foi traduzido o título original, eventualmente, percebes? Existem muitas adaptações desse género. Pronto, vamos aqui esconder a marca, porque isto é uma coisa muito ranhosa, mas é só para celebrar a primeira... uma coisa muito ranhosa, quer dizer, a malta da Avazia Moscato já não vai patrocinar o teu podcast. Pronto, isto não se pode mostrar, é como em televisão, não se pode mostrar marcas. Sim, então vamos comemorar o fecho do primeiro podcast? Mas o primeiro podcast, vamos lá ver se chega a estar no ar. Isto agora depende do... Mas chama lá aí os nossos colegas, daí já agradecer ao Samuel Filipe e ao António Gomes pela ajuda que são os nossos estagiários. Que nos ajudaram aqui. E como bons estagiários que são, vieram servir o café primeiro. É verdade. Faltaram as bolachas, que eu estou cheio de fome. Exatamente. Há coisas a melhorar para o próximo episódio. Fazer a listinha. Ter os snacks. Fazer a listinha, exatamente. Mas acho que sim, acho que deves pensar aqui assim num balcão com uma bica de cerveja. Isto, olha, acho que tínhamos que começar para sim, começar agora arrancaste, agora vai embalado, sim. Não é? Porque já havia algum pensamento sobre a coisa e algum pensamento de como é que fazemos, como é que não fazemos. Bom, eu já fico feliz por isto não ter acabado connosco à batatada. Ainda havia muito para conversar e acredito que ainda vais de voltar cá outra vez. Está bem, vai ser um grande prazer. Pá, espero que dês mais condições ao pessoal. Pá, uma mantinha quentinha para os joelhos, um aquecedor, que a malta tem aqui um bocado de frio. Servir primeiro aqui o convidado. Opa, e eu que agora vivo na Bairrada, isto foi muito mal pensado, devias-me ter dito que eu trazia um espumante da Bairrada. Vocês venham cá também servir. Os nossos estagiários não... São conscientes, vão conduzir e não bebem. O Vasco também não o Vasquinho também não bebe. Nós somos os únicos... Só um bocadinho. Olha, para fazer um brinde. Queres fazer como aos noivos? Vasco. O qual é que a mesa é grande. E não podemos fazê-lo. Só para fazer aqui um brinde também. Só um picolinho. Olha, queres chamar o Pedro? O Pedro que era não bebe mesmo. O crash da party. O nosso crash da party. Pronto. Olha, é a primeira vez... Esperemos que seja a primeira de algumas, pelo menos uma temporada, vamos tentar arranjar. Uma temporada aqui de 2 ou 3? 13, 14, 15. Então vá, ao podcast do Ricardo Venâncio e do Vasco. Foi uma honra estar aqui com vocês e ter sido o primeiro convidado. Desejo-vos muita sorte, que corra bem, está bem? Obrigado. Para a próxima vez se investes um bocadinho mais... Vê se investes um bocadinho mais no espumante. Para chamar-me. Isto é muito doce. Está feito? Está feito. Então, o que é que achaste? Achei que conversaste para o caralho.